Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhor Ministro da Cultura, aqui revivendo aquilo que é essencial na vida das pessoas, que é a sua carreira. Senhor Representante da República na região autónoma dos Açores, também recordando aqui, não vivendo no ativo, mas recordando aquilo, uma vez embaixador, toda a vida embaixador. Principal responsável do Serviço de Informações da República, um caso que também é, como se imagina, idêntico. Senhoras e senhores Secretários de Estado, Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, senhoras e senhores embaixadores, chefes de missão. Sr. Ministro, agradeço e retribuo os votos que amavelmente me apresentou, por palavras excessivas e muito penhorantes, desejando a todos e respectivos familiares um feliz ano de 2018, repleto de sucessos. Mas quero sublinhar que no ano que passou pude atestar dia após dia a inteligência, a visão, a extenuante capacidade de trabalho e a lealdade de Vossa Excelência, ultrapassando a já por si inestimável solidariedade institucional ditada pela Constituição que nos rege e que o interesse nacional impõe, que salvaguarda o estável e cabal cumprimento da legislatura. Sr. Ministro, Excelências, como Vossa Excelência acabou de dizer, a nossa política externa é verdadeiramente uma política de Estado, de que nos orgulhamos e que une os portugueses. É marcada pela estabilidade e pela consistência e assenta em vetores, como as nossas comunidades espalhadas pelo mundo, a inserção no projeto europeu, a CPLP, o eixo transatlântico, inseparável da crescente atenção à África e penetração na América Latina, e bem assim da nossa identidade marítima, tudo coroado, como Vossa Excelência ainda hoje de manhã muito bem sublinhou, pelo multilateralismo e pela internacionalização. A constância e a coerência são também, em política externa, valores em si mesmos. Tal como são, no nosso caso, a defesa do diálogo, da cooperação, da democracia, dos direitos humanos e do multilateralismo. Valores internacionalmente reconhecidos na forma como nos integramos no mundo, marcada pela capacidade única de construir pontes, de ouvir os outros e de promover consensos e acordos. E que tão eloquentemente ficaram demonstrados na aclamatória eleição do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. A nossa carreira diplomática tem, de resto, sabiamente cultivado essas capacidades. Atestam-no os vários sucessos externos alcançados no último ano. Assim tem sido confirmado pelos inúmeros chefes de Estado que visitei ou que tive a ocasião de receber em Lisboa ao longo dele. Comprovam ainda a solidariedade expressa por países dos mais diversos cantos do mundo, na sequência dos incêndios de junho e de outubro, complementada por gestos e meios concretos de apoio. No campo diplomático, o balanço de 2017 é francamente positivo. À justíssima eleição do Sr. Ministro das Finanças como Presidente do Eurogrupo, haverá que juntar toda a estratégia europeia culminando na saída do procedimento por déficit excessivo, a seleção de vários candidatos portugueses para cargos de responsabilidade nas Nações Unidas, o reconhecimento de traços da nossa cultura como parte do património mundial, a eleição para o Conselho Executivo da Unesco e o nosso prestígio ascendente um pouco por todo o mundo. Portugal pode assim encarar 2018 com justificada confiança, não obstante o cenário político global com que estamos confrontados. O tempo da política e do direito tem tido dificuldade em adaptar-se a fenómenos como a instantaneidade das decisões financeiras e económicas, a celeridade dos avanços científicos e tecnológicos e até o preocupante efeito vertiginoso das redes sociais, que Vossa Excelência recentemente analisou no Brasil, ou a multiplicação avulsa de movimentos de contestação inorgânica. Pilares essenciais do sistema internacional pós-Segunda Guerra Mundial são inesperadamente enfraquecidos
ou mesmo postos em causa. No quadro europeu, um projeto apostado desde a sua criação no aprofundamento e no alargamento, vê-se confrontado com a saída de um Estado-membro e com pulsões nacionalistas, musculadas ou isolacionistas. Fenómenos ditos populistas e xenófobos têm vindo a ganhar dimensão em diversos países, enquanto velhos e novos passos distanciam eleitores e eleitos. As alterações climáticas exigem uma ação resoluta e corajosa no plano internacional. Movimentos migratórios interpelam-nos a agir pensando nas nossas fronteiras, mas essencialmente na defesa da vida humana e na promoção do desenvolvimento económico e social. Um ambiente securitário emerge, marcado por uma elevada tensão em algumas regiões do mundo e por ataques e ameaças terroristas que põem em causa vidas humanas, desafiam um modelo de sociedade e visam infraestruturas críticas. Todos estes desenvolvimentos nos convocam para a inovação e para a capacidade de antecipação comunitária. Em suma, um cenário multifacetado e a miúdo de contornos imprevisíveis, em que interagem fatores tão diversos como a economia, a política, a tecnologia, a ciência e a segurança. É neste contexto que a diplomacia portuguesa se terá de mover em 2018. Estou plenamente certo de que, em linha com as orientações do Governo, que dirige a política externa, o fará com a sua atual mestria, discrição e elevado profissionalismo. Nas comunidades portuguesas e lusodescendentes, há que sublinhar a fortíssima ligação e garantir os apoios de que necessitam, apostando numa diplomacia simultaneamente de feição interna e externa e também numa rede consular moderna e adaptada a novos tempos, valorizando a mais-valia que os portugueses no estrangeiro representam para a nossa própria imagem. Todos vemos como o mundo mudou, como Portugal mudou, mas como a diáspora mudou e, porventura, mudou ainda mais. Na forma notável como hoje vemos disseminarem-se portugueses e portuguesas, empreendedores e empreendedoras, comunidades que constroem e replicam com sucesso novos polos de Portugal, a que eu tenho chamado, por vezes, novos Portugais. Garantir a sua mais intensa participação eleitoral. E o peso nas sociedades de integração é prioritário, como é entender as sucessivas camadas que as integram, definir essas camadas e olhar para aqueles e aquelas que vão representar um papel crescente no futuro. A nossa história demonstra que fomos pequenos quando nos fechamos e que somos grandes quando nos abrimos ao mundo, como acontece agora mais do que nunca. No crucial quadro europeu há que continuar com o por todos reconhecido e inteligente protagonismo, de que foi exemplo feliz o discurso de Bruges, do Sr. Primeiro-Ministro. Protagonismo esse, nomeadamente, através de uma intervenção ativa nos importantes debates que se avizinham sobre a reforma da União Económica e Monetária, o próximo quadro financeiro plurianual e a cooperação na defesa, além da definição da relação futura com o Reino Unido, da difícil reflexão sobre a política de migrações ou da manutenção de uma agenda comercial aberta, sempre mantendo intacto o enorme crédito que criamos, que ganhamos, respeitando escrupulosamente todos os compromissos que voluntariamente assumimos. E aqui não há como não sublinhar novamente os sucessos portugueses na União Europeia em 2017. Mérito global do Governo, em particular do Sr. Ministro das Finanças e da sua equipa, mas também do apoio essencial do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, quero acrescentar, de alguma forma, do diplomata económico do ano, que fez da sua missão uma benfazeja obsessão do serviço público. Devemos ainda assegurar e reforçar o amplo consenso nacional que sempre existiu em torno das questões europeias e que seria pueril sacrificar a questões de liderança, a suscetibilidades pessoais ou a contendas de conjuntura, nunca esquecendo a agenda social e as legítimas preocupações e anseios dos nossos concidadãos.
O tempo útil de que dispomos é necessariamente escasso, dado que no final de 2018 os Estados-membros e as instituições estarão já em período de arranque de pré-campanha para as eleições europeias. E seria imperdoável que a União Europeia perdesse este momento histórico. No contexto das nossas relações com os países de língua portuguesa, não deixaremos de reavivar os laços privilegiados de amizade e de cooperação em áreas onde já existe uma estreita colaboração, como a educação, a economia, a administração, a segurança, a cultura, olhando para oportunidades de futuro mutuamente benéficas nestes e noutros domínios. No seio da CPLP contribuiremos com um peso crescente para a concretização da nossa visão, da nova visão estratégica, mais virada para as sociedades civis e com discursos, aproximações e sensibilizações que ultrapassem a distância que se criou entre a instituição e os cidadãos e deem expressão ao potencial que a CPLP contém e que por vezes desperdiça. E que, no entanto, aparentemente de forma contraditória, se alarga sem parar a novos observadores associados de todas as latitudes e longitudes. No panorama transatlântico, há que prosseguir num caminho de convergência com os Estados Unidos da América, designadamente nas áreas da diplomacia económica e da diplomacia científica, reforçando, por exemplo, a importância da criação do Air Center e procurando sempre tirar partido das oportunidades decorrentes da comunidade lusa e valorizando a componente da defesa. E apostando tudo o que for possível no mês de Portugal nos Estados Unidos da América e na celebração do 10 de junho em território norte-americano. Com o Canadá também tendo presentes as oportunidades que possam surgir com a ratificação do CETA, fortalecendo igualmente os laços com as nossas comunidades. Na Aliança Atlântica, sublinhando a importância da componente marítima e a urgência dos desafios oriundos do Sul, mas afirmando, do mesmo modo, a nossa presença empenhada a norte, no Báltico, ou a leste, brevemente, no Afeganistão. Mas o transatlantismo acaba por envolver todo o Atlântico. E isto, há que dizer, corresponde a uma dimensão acrescida destes últimos anos. Porque olha para o Atlântico Norte e também para o Atlântico Sul. O que significa olhar para a África e para a América Latina. Com os países do Magreb, nossos vizinhos, e do mundo árabe em geral, cumpre adensar parcerias, solidificando relações políticas e económicas e reavivando laços históricos e culturais, transmitindo a imagem de Portugal como um país que valoriza fora de diálogos regionais como o 5+5 e a União para o Mediterrâneo. No contexto da África subsaariana, há que consolidar o relacionamento económico e político, procurando novas oportunidades e tirando proveito de uma imagem extraordinariamente positiva que temos criado. Devemos manter como uma voz ativa em prol da aproximação entre os dois continentes, do mínimo, aliás, em que sempre fomos atores muito empenhados. E valorizar a nossa contribuição para a segurança regional através das nossas Forças Armadas em missões como as do Mali, da República Centro-Africana ou do Golfo da Guiné. Com os países latino-americanos há um mundo imenso que se está a expandir, semana após semana, a ritmo impressionante, e que se desmultiplica em cumplicidades diplomáticas, culturais e económicas. Destaco, como muitos exemplos, no México, a participação de Portugal como país convidado de honra na Feira Internacional de Guadalajara. Como que chave da abóbada no plano multilateral, estaremos na primeira linha nas Nações Unidas, com atenção permanente ao notável programa de ação do Secretário-Geral e colocando a ênfase em agendas como direitos humanos, paz e segurança, alterações climáticas, objetivos do desenvolvimento sustentável e falando em paz e em respeito dos direitos das pessoas, sempre com a mesma coerência e estabilidade de posições, tanto no Próximo Oriente como no Norte, no Centro ou no Sul da África, na América Latina ou na Ásia e Pacífico. Saúdo, neste contexto, a magnífica candidatura do Dr. António Vitorino ao cargo de Diretor-Geral da OIM
um dos 3 ou 4 melhores alunos de sempre, dos mais de 20.000 que tive. Estando certo de que a nossa diplomacia estará, como é seu timbre, plena e competentemente envolvida nessa candidatura. Tendo começado por evocar o elemento humano do nosso Estado-nação, os portugueses, e aditado a dimensão transatlântica, mal seria se não recordasse outra prioridade nacional, o mar. Elemento físico do mesmo Estado-nação, ele nos conjura a converter a cimeira dos oceanos, que nos propomos levar a cabo, num passo virtuoso da nossa estratégia de longo fôlego. A quanto fica dito, acresce o vosso labor constante, a nível bilateral, na promoção da nossa cultura e da nossa língua, no apoio às nossas empresas, na concretização de Portugal como destino privilegiado de investimento estrangeiro, no fortalecimento do substrato político e institucional em que decorrem as relações Estado a Estado. Tudo encontrando no novo portal diplomático, ao serviço de uma imagem única, digital, prospectiva, uma iniciativa de fôlego, a que novamente se encontra ligado Vossa Excelência, Sr. Ministro. Numa palavra, temos de assumir que hoje Portugal não está só na moda, não é só destino cimeiro no turismo, no digital, na segunda residência de europeus, de latino-americanos ou de africanos, no importantíssimo investimento asiático e árabe, na atenção dos países do leste europeu. Portugal é hoje um protagonista de peso mundial, que faz pontos. Eu gosto de o dizer, nem sempre bem compreendido, como outros europeus mais a norte faziam há 40 ou há 50 anos. Mas que, além disso, está um pouco por toda a parte com as suas comunidades, o que não sucedia com esses nossos parceiros do continente. Está presente pela sua língua, pela sua cultura, pela sua ciência, pela sua tecnologia, pelas suas empresas. Braços essenciais, como Vossa Excelência gosta de sublinhar, da internacionalização. Uma internacionalização que, ao fim e ao cabo, corresponde a uma das formas de reinvenção na vocação universal, que é um traço da nossa história de muitos séculos. Sr. Ministro de Excelências, comecei por louvar, agradecendo a Vossa Excelência um ano mais de dedicação a Portugal, sempre em consonância com o papel constante e lucidamente entusiástico e essencial nos mencionados êxitos externos do Sr. Primeiro-Ministro. Permita-me que estenda a saudação que lhe enderecei e endereço às senhoras e aos senhores secretários de Estado que serviram este ano sob a sua liderança. Bem-ajam todos eles. Permita-me ainda que me dirija a este corpo de elite que é a diplomacia portuguesa. Essas mulheres e esses homens que, no meio de tantas preocupações, constrangimentos, desafios, são grandes obreiros de uma das vertentes essenciais da nossa soberania nacional e, por definição, da nossa identidade nacional. Leitor que sou, confesso com prazer, de tanto do que informam, anotam, comentam, sugerem, propõem quotidianamente, e ouvinte que nunca deixei de ser de testemunhos terceiros sobre a vossa ação, posso juntar o meu depoimento ao de Vossa Excelência, dizendo que esta diplomacia honra Portugal e os portugueses. Política, económica, cultural, social, militar, de segurança, feita as mais das vezes fora da ribalta e desconhecida de tantos concidadãos. Ela é inexcedível. A lançar uma candidatura, a organizar uma missão, a compor ou a liderar na composição de um diferendo, a abrir portas, a acolher iniciativas, a intuir mudanças, a estabelecer empatias, a tratar do imediato, sempre a pensar no horizonte mais vasto. Termino
Saibamos nós ter bom senso e noção do verdadeiramente importante cá dentro. E saberemos que diplomacia excepcional nos não falta. Ao fim e ao cabo, ela tem sido e continua a ser um fator muitas vezes desconhecido, mas determinante da nossa vocação histórica. Que o mesmo é de ser dos quase 900 anos que levamos feitos de Estado independente e soberano no concerto das nações. Um feliz ano 2018 para todas Vossas Excelências, para as vossas famílias e para a vossa missão nacional. Que o mesmo é dizer um feliz ano para todos nós.